Olá, olá, mais um SFP no ar, Sociedade Futebol e Pitaco. Hoje vamos falar de Copa do Brasil, então fique aí, porque nós vamos dar os nossos palpites e dicas para quem vai apostar nesse Fla-Flu, nesse Flu-Fla pela Copa do Brasil. Eu sou Bruno Félix, antes de mais nada, curta, comente, compartilhe. O mais importante, se inscreva no canal para que a gente continue crescendo, nos ajude a ultrapassar a barreira aí dos 1.100 inscritos. Estamos muito perto disso. Vinícius Alexis, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix, para você, para todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Sigam a gente no Instagram aí, que tá rolando aí de baixo. Dia de Flu-Fla nos últimos 10 jogos, 7 vitórias do Fluminense, 2 empates, só uma vitória do Mengão. Até o Abel Braga, do Fluminense, ganhou do Flamengo. Então o Fluminense com um retrospecto muito positivo contra o seu maior rival, o Fluminense que vive um melhor momento técnico, digamos assim, apesar de o time do Flamengo ser um time no papel muito forte, com muitos nomes de peso, é, e mesmo e o que eu tenho lido aí dos torcedores do Flamengo é que talvez ainda seja um pouco cedo, mas que parece que o tempo vai inocentando alguns treinadores, né? Porque o Flamengo mesmo com o Jorge Sampaoli continua com um desempenho muito aquém, venceu na última rodada, é verdade, subiu um pouco na tabela, mas com um desempenho bem São duas abaixo. vitórias seguidas, né? Oi? Venceu o Bahia, mas já tinha vencido o Goiás, né? Sim, São duas vitórias seguidas para esse Flamengo horroroso. mas convenhamos que são rivais ali que o Flamengo tem que vencer, mas com desempenho abaixo contra o Bahia, contra o Bahia principalmente, né, com 2 jogadores a mais e mesmo assim quase sofreu empate em um jogo bem polêmico, né? O Fluminense vive uma fase mais tranquila, né, principalmente tecnicamente falando, um time que tem jogado bem, talvez em desempenho seja o melhor hoje no país, Fluminense que tem a terceira colocação. O Flamengo que em Copas do Brasil já enfrentou seus rivais, menos o Fluminense, né? Já enfrentou Botafogo e Vasco na história da competição. E com um bom retrospecto aí do Flamengo, com 4 vitórias, 3 empates e uma derrota para rivais na competição, né? Lembrando que o Flamengo foi campeão em cima do Vasco, né, em 2006 e agora contra o Fluminense nas oitavas de final. Flamengo, aliás, Fluminense, na minha visão, favorito pelo que vem jogando, não só pelo retrospecto contra o Flamengo, né, mas pelo que vem jogando, né, o Diniz muito bem na equipe carioca. Vini e Alexis, o que a gente pode esperar? O Flamengo que não deve ter o Pedro, né? Isso. Por lesão. Não tem o Davi Luiz, que Não fez tem o gol Davi contra o Luiz. Não tem, Bahia. não tem o Davi Luiz. O Fluminense que, né, com relação à escalação provável, né? A escalação provável do Flu com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e o Marcelo, né? Como disse o Vampeta outro dia, o Fluminense tem vencido o Flamengo e isso porque o Real Madrid só mandou o Marcelo, não mandou mais ninguém. O, o André, o Lima e o Ganso ali na meiuca, e dali para frente Gabriel Pirani, o John Arias, que vem em grande fase também, e o Cano, esse aí não precisa nem falar, né? O Flamengo provável para esse jogo, com o questionadíssimo Santos no gol, o Wesley pela direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira formando a dupla de zaga, o Ayrton Lucas pela esquerda, o chileno Eric Pulgar, que vem jogando bem, no meio ali ainda Gerson, Vitor Hugo e Arrascaeta. Na frente, Matheus França e o Gabigol. O que nós podemos esperar, e acredito até em jogo novamente com gols aí, Vini. A gente vai dar dica de aposta no final, mas acho que o grande ponto é entender que, primeiro, aquele Flamengo que está no histórico do torcedor, que está no imaginário, 2019, que joga bonito, que é o melhor futebol do Brasil, não existe mais há muito tempo. Os jogadores mudaram, quem sobrou está mais velho, não está jogando bem. A gente olha para esse Flamengo, daquele time de 19 tem o Arrascaeta e tem o Gabigol. O Gerson que saiu e voltou, né? Então, Sim, assim, mudou muito e pior. Porque quem ficou não tá bem, quem chegou não tá bem, não fez diferença.
O Everton Ribeiro não tem jogado, o Cebolinha também não se firmou, o Marinho não se firmou, Bruno Henrique não consegue voltar com consistência para brigar por uma vaga no time titular e acho que pode ser um jogador interessante. Os zagueiros não se firmam, tem a questão da lateral direita, todo mundo machucado, joga o Wesley, que é um jovem da base do Flamengo, talvez o único jogador em grande fase mesmo que seja o Ayrton Lucas, o lateral esquerdo, mas a concorrência dele com o Marcelo é um pouco desleal, pelo que o Marcelo joga, capitão do Fluminense, pelo que já jogou na carreira. Então é um Fluminense que tem um técnico melhor, um trabalho mais longevo, que vai ter o apoio do seu torcedor e que tem um conjunto muito forte. O Flamengo pode vencer? Pode. Vencer o primeiro jogo da final do Carioca esse ano. Depois tomou 4x1 e perdeu o título. Fez 2x0 no primeiro jogo, tomou 4x1, perdeu o título, tomou 4x0 e o Ayrton Lucas fez o gol já nos acréscimos. Foi um baile do Fluminense. Então, assim, hoje o favoritismo é todo do Fluminense. Favoritismo não quer dizer que você vai ganhar o jogo per si. Quer dizer que o time melhor tem mais chance de ganhar o jogo. E hoje, como sobra, disparado e com muito mérito, o Fluminense é o time melhor. É óbvio que discutir carreira é muito difícil. Mas se você for fazer um cara a cara pensando na fase, na temporada atual, vai dar quase que 100% Fluminense. Sim. O Santos é um grande goleiro, vive uma fase horrorosa. De novo, tirando o Ayrton Lucas, quem vive uma boa fase no Flamengo? O Gabigol? Só faz gol de pênalti. E olha lá. O Arrascaeta vive uma grande fase? Não vive. O Não Matheus vi. França é bom? É bom, mas ainda não é confiável. E por aí vai. A fase O, do quem Fluminense é melhor. do Flamengo, talvez quem além do Ayrton Lucas, né? Eu vejo o Eric Pulgar aí numa crescente, É mas interessante. Mas o André é mais jogador. sim, sim. Sou mais o André. Fora que na frente você tem o Cano que simplesmente está arrebentando E gosta de e, clássico, hein? e gosta de clássico. Dificilmente passa um jogo sem fazer gols. Você falou do Santos, eu não tenho essa opinião de um grande goleiro. Acho que não é goleiro para o Flamengo, para ser titular de um Flamengo, enfim, de um Corinthians. Essa é a minha opinião. Não vejo o Santos nesse patamar. Acho que o Flamengo precisa sim, talvez trocar nesse sentido, né, se reforçar nesse sentido, mas é bem verdade que o Flamengo, apesar das últimas vitórias contra equipes que são inferiores tecnicamente, né, nesse cara a cara que a gente está falando, mas mesmo com a mudança aí com o São Paulo, que obviamente existe uma grande expectativa em torno do trabalho dele, ele que foi muito bem com muito menos material no Santos, né? Mas não vai conseguindo, o Flamengo não vai conseguindo repetir bons jogos, muito pelo contrário. O torcedor ficou muito bravo aí no jogo do fim de semana contra o Bahia, Flamengo com 2 a mais, um jogo polêmico, e na minha opinião não teve pênalti, teve expulsão que não deveria ter acontecido, e mesmo assim o Bahia ficou muito próximo de pelo menos empatar um jogo com 2 a menos contra o Flamengo. Há um tempo atrás seria impensável, né? O Flamengo com 2 a mais contra o Bahia, mesmo fora de casa, Atropelaria. exatamente, atropelaria. Como você falou, o Flamengo de 2019 ainda no imaginário do torcedor, mas muito longe de algo próximo daquele Flamengo. E de desempenho, dá para dizer que outros times do Flamengo muito criticados, como por exemplo do Rogério Ceni, jogavam melhor. Jogava melhor. O time do Rogério jogava melhor. Ainda que o time do Dorival na temporada passada fosse um time muitas vezes questionado, né? Até pela forma que ganhou o título contra o Corinthians, que tem esse time de altos e baixos, e o Flamengo não conseguiu se impor no confronto, título ali nos pênaltis, aquilo tudo, mas era um time que mesmo nesses altos e baixos, mesmo sem ser brilhante, era muito competitivo, tanto que venceu a Copa do Brasil e a Libertadores. Nessa temporada, o Flamengo em desempenho muito abaixo, com muita dificuldade de competir, né? A gente viu aí no final de semana, mesmo com 2 a mais, a dificuldade que foi contra o Bahia. Fluminense muito favorito. Vini, para mim, Flu ou empate na chance dupla, mais 1,5. Pagamos 77, porque é também a minha dica de aposta. E aqui a gente trabalha com informação. O Cano tem 8 clássicos Fla-Flu
7 gols marcados. O Fred, por exemplo, tem 7 gols marcados no Fla-Flu. Jogou 21 clássicos. O Cano tem 7 gols em 8 jogos. Tá bom para você? Então, dá até para incrementar aí, colocar de repente Flu empate, mais 1,5 com gol do Cano, porque é muito provável um gol do Cano. Tem sido muito provável em todo jogo, né? Mas num clássico, um jogo desse tamanho é uma possibilidade muito grande. E o Cano que já é o o quarto estrangeiro com mais gols com a camisa do Fluminense. Tá a 2 de igualar o Doval, né, que jogou entre 76 e 78 com 70 gols. O Cano tem 68 gols com a camisa do Fluminense em uma temporada e meia, né? Ele chegou no início de 2022. Então o Cano aí pode se tornar o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Flusão. É impressionante que faz gol o Germán Cano. E ainda tem a questão da temperatura, né, dos jogos entre Flamengo e Fluminense, que eles têm sido um pouco mais acima, então talvez até fazer aí, colocando nessa aposta cartões amarelos também, com Felipe Melo em campo ainda, é muito possível, né, termos aí um número de cartões aí. Sim. É isso, Bruno Félix. Um grande abraço. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho. Segue a gente no Instagram e qualquer coisa, manda pra gente na DM. Fluminense mais de 1,5. Essa é a grande aposta. Paga 1,77, paga bem. Fluminense favorito, então, para quem for também nessa chance dupla aí, é interessante. Flu empate mais 1,5, de repente com gol do Cano, cartão amarelo, enfim. Esses elementos aí são elementos muito prováveis, muito possíveis aí para aposta nesse jogo. Então, valeu, Vini. Nós já tivemos aí Champions de terça-feira, Inter e Milan. Nós vamos ter aí ainda o do Real contra o City, semana recheada, a Copa do Brasil. Então, fique ligado, fique ligada, se inscreva e até a próxima.